Fala galera, eu sou o Mets e bem-vindos ao meu canal. E hoje tô aqui de Johnny Blaze, mas eu não vou usar essa jaqueta por muito tempo porque tá calor pra caralho. Pra falar de Motoqueiro Fantasma, filme de 2007, estrelando Nick Cage, Nicolas Cage como Johnny Blaze. E nosso filme começa com a logo da Marvel, só que nessa época, né, não tinha MCU, então era uma logo mais estilizada com os quadrinhos. E tem até uma cena engraçada da logo tendo uns espinhos da jaqueta do Motoqueiro Fantasma. E, né, gente, esse filme é um ano antes do MCU, então não tem toda aquela logo que a gente tá acostumado, né, com os filmes da Marvel. E mesmo se esse filme passasse depois, não ia ter, né, porque eu acho que esse filme não foi produzido pela Disney em si, se eu não me engano, esse filme, posso estar errado, qualquer coisa eu corrijo na edição, mas acho que esse filme era de outra produtora. Nosso filme começa com o Cavaleiro Fantasma narrando o início, eu também não lembrava muito desse início, e ele narrando, falando sobre o Cavaleiro Fantasma que recolhe almas pro Tinhoso, né, pro Mephisto. Saudades da época que todos os rumores dos filmes da Marvel era coisa envolvendo o Mephisto, vocês lembram disso? Coisa de Homem-Aranha envolveu o Mephisto, coisa da Feiticeira Escarlate envolveu o Mephisto. Mas continuando, ele narrando, falando sobre São Venganza e que essa cidade devia mais de 1000 almas pro Mephisto. Não sei o que essa cidade fez para dever mais de 1000 almas pro Tinhoso, mas continuando, e tem todo esse diálogo dele falando sobre lendas e que às vezes as lendas podem ser reais. A gente corta pro presente, né, onde mostra o Johnny Blaze, o último dos românticos, entalhando lá seu nome na árvore e o nome da Roxane, né? E depois disso a gente descobre que o Johnny Blaze é um showman que trabalha junto com o pai dele. Só que o pai da Roxy não curte muito o Johnny Blaze e a Roxy fala que tem que deixar o Johnny Blaze e ela vai sair da cidade e mal começa o filme e o Johnny é dispensado. Aí a gente tem as cenas do Johnny no circo trabalhando pro pai dele, né? Deles fazendo esses shows de moto, atravessando esses anéis pegando fogo. E nesse meio romance xoxo e nesses dilemas da vida do Johnny, aparece o Mephisto barra o Tinhoso lá pro Johnny Blaze. E ele quer curar o pai do Johnny Blaze, né? E o engraçado dessa cena é que quando ele vai conversando com o Johnny, tem essa sombrazinha de um demoninho que é meio que a sombra do ator lá que faz o Mephisto. Mas você pensa, pô, é uma sombra de um demônio imponente? Não, é tipo uma sombra meio assim capenga de um bicho do demônio. Aí o Johnny questiona como que o Mephisto vai curar o pai dele, mas esse tipo de coisa a gente nunca pergunta por coisa ruim. E ele explica dos métodos meio diferentes dele. Aí a gente tem essa cena do contrato, que é engraçado que quando o Johnny vai ver o contrato, ele meio que assina por acidente, porque ele machuca o dedo e assim o sangue dele cai no contrato. Fazendo assim, ele fazer o pacto com coisa ruim e meio que ser o cavaleiro do coisa ruim. Beleza, né? Aí o Johnny Blaze, infelizmente, cai no bait do demônio. E no dia seguinte o pai dele tá curado, assim como o Mephisto prometeu, né? O pai dele tá com saúde, tá bem. Só que eles vão fazer uma das apresentações que eles fazem, né, no circo, só que o pai dele morre. Então, e o Johnny chega pro Tinhoso e fala, qual é, cara? Meu pai morreu, você me prometeu que meu pai ia ter saúde. Só que ele falou assim, ô, ele tinha saúde, ele morreu foi de outra coisa, a culpa não é minha. O Johnny sai de lá de moto todo meio bolado com a situação que aconteceu. Ele ganha os poderes do motoqueiro fantasma pelo Mephisto, né? Aí ele sai meio que da cidade onde ele mora e ele vê a cena da Roxy na chuva meio que esperando ele e ele foge de lá. Após essa cena do Johnny, né, deixar sua amada tomando chuva, a gente corta pro presente, onde a gente vê nosso querido Johnny Blaze, que é o Nick Cage, saltando sobre uma porrada de caminhões, né, que ele continua fazendo esses saltos de morte para ver se ele tá vivo mesmo, meio que ele tá afrontando o Tinhoso. E rola essa cena em câmera lenta, né, que o Zack Snyder pira. A gente vê essa relação do Johnny com os amigos dele no caminhão, onde meio que o cara que produz assim o Johnny não gosta que ele fica fazendo esses saltos assim, arriscando a vida, só que ele acha surpreendente, falando, nossa Johnny, deve ter um anjo te protegendo, né? Aí quando ele olha meio que pelo reflexo assim do caminhão, ele fala, talvez não seja um anjo. E a gente meio que vê o reflexo do Johnny no caminhão e tem toda essa edição do filme que eles gostam de dar um zoom na cara do personagem, fazer uns cortes rápido, que enfim. Aí a gente é apresentado pro vilão do filme, que é o Blackheart, o Coração Negro, que é um boneco muito roubado no Marvel vs Capcom 2.
e também mostra os outros tinhosos que faz parte da boy band do Blackheart, porque, cara, esses coadjuvantes do filme, que faz meio que parte da equipe do Blackheart, vocês vão me desculpar, mas parece muito aqueles vampiros que aparecem naquela paródia de Crepúsculo, sabe? Os vampiros que se mordam. Cara, é idêntico, e eu não tô, tipo, falando isso pra zoar o filme, mas é muito parecido. A gente tem o Johnny saltando sobre 6 helicópteros, apresenta a Roxy do presente também, né, que era a apaixonite do Johnny da adolescência, que, se eu não me engano, é a mesma atriz que faz Mais Velozes e Mais Furiosos, sabe? Aquela atriz que fica com o Brian no filme. E ele salta, ele vai atrás dela, ela aceita sair com ele depois de anos. Aí, após isso, a gente tem o encontro do Blackheart com o Mephisto, que a gente descobre que o Mephisto é pai do Blackheart. Tem toda essa cena engraçada que é numa praça, onde um chega, acende a luz, aí o outro vai lá, apaga a luz. Tem tudo isso de focar na cara de um e depois foca na cara do outro, que eu falei que a edição desse filme tem essa mania de ficar fazendo esses takes. Aí tem esses efeitos meio de demônio no filme, que eles ficam meio com a cara assim, né, de bicho. Após isso, rola a cena do Mephisto indo atrás do Johnny Blaze e chegando pra ele falando: seguinte, parceiro, você tá ligado que sua alma é minha, que você trabalha pra mim, né? E o Johnny Blaze, tipo, mano, qual foi? Não me estressa e tal. Aí ele fala: ó, você é meu cavaleiro, você tem que meter a porrada na boy band do meu filho. E é isso. Aí rola toda aquela cena icônica, meio que não dá a entender que é a moto chamando o Johnny Blaze ou o Mephisto, enfim. E a gente tem a cena do Blackheart no cemitério, né, que ele tá atrás daquele pergaminho, né, que tem o pergaminho de San Venganza, que contém aquelas almas que, enfim, é o artifício do roteiro para deixar o demônio mais poderoso, mas isso rola pro final. Mas enfim, eles estão atrás desse pergaminho, ele mata um cara, aí rola isso do Mephisto pedir pro Johnny ir atrás dele, enquanto isso tem aquela cena muito icônica desse filme, que é o do Johnny se transformando, que é uma cena que por um momento você fica: cinema, isso é cinema. Aí tem toda essa trocação de coisa ruim, né? O motoqueiro fantasma contra a boy band do Blackheart. Aí o motoqueiro começa apanhando, eles até meio que enforcam o motoqueiro na corrente, assim, é mó engraçada a cena do foguinho apagando. Só que depois, né, ele pega a corrente, dá um pau nos demônios. Aí, após essa trocação de demônio, né, ele chama a motoca dele e ele impede uma mulher de ser assaltada, e rola a cena dele usando o olhar na penitência no bandido, né? Só que o bandido, assustado assim, ele dá uma facada no motoqueiro fantasma, porque a primeira reação que você tem após ver uma caveira pegando fogo é dar uma facada. Aí ele usa o olhar da penitência no maluco, né? O maluco paga meio que por todos os pecados dele e fica lá caído no chão. Aí nosso querido motoqueiro fantasma tem seu fogo apagado, e quando ele tem seu fogo apagado, ele tá perto de um cemitério, que é aí que ele conhece o Carter Slade, que é o outro motoqueiro fantasma, na verdade cavaleiro. E ele explica pro Johnny todo esse lance do Blackheart, né? E do que aconteceu em San Venganza e dos caídos, que eu apelidei carinhosamente da boy band do Blackheart. Após isso, a gente tem o Johnny encontrando a Roxy, se lamentando, falando: putz, eu errei, eu fui moleque, aí eu tentei. Aí a Roxy fala: não, você foi o mesmo cara de anos atrás, só fugiu, não me deu explicação das coisas. E após isso, a gente tem o Johnny no seu apartamento fazendo Nicolas Cage-ice na frente do espelho, né? Fazendo umas caretas na frente do espelho, enfim, super normal. E nessa cena do apartamento do Johnny Blaze, a gente tem a Roxy indo lá pedindo desculpa, né? Porque, enfim, o Johnny Blaze que vacilou com ela, mas ela vai lá pedir desculpa. E ele fala: putz, é melhor você ir embora e tal. E eles começam a conversar. E o engraçado é que nessa cena tem os quadros, assim, né? Um quadro do pai do Johnny Blaze. Tem até um quadro que tem uma referência a Demolidor. Assista o vídeo de Demolidor do canal. E após isso, o Johnny manda ela embora. Ela fica meio sentida assim: putz, por que você não se abre comigo, né? E tal. Aí o Johnny tenta se abrir com ela e fala: então, se eu te contar um negócio, você não vai acreditar. Aí ela tenta... é que eu meio que trabalho com tinhoso. Aí ela: o quê? Você usou essa desculpa pra não ter que ir no jantar? Eu até entendo a Roxy, gente. Imagina uma cena dessa na vida real. Então, gata, eu meio que trabalho pro Mephisto e tenho um espírito de vingança demoníaco no meu corpo, e é por isso que eu não fui no encontro ontem. E essa segue sendo top 1 desculpas pra não ir num date tiradas de filmes de super-herói. Aí, continuando o filme, a polícia prende o Johnny. Não me pergunta como que, enfim, descobriram que é o Johnny que
tá lá nos assassinatos que rolam durante o filme. Enfim, ele tava lá, mas foi ele que matou? Não, mas enfim, como você pega digital ou dados do crime de uma caveira pegando fogo? Aí rola toda aquela cena da prisão, que o Johnny tá meio maluco assim na prisão e os caras começam, né, partir pra cima dele. E tem um menininho lá que fica de boa, tipo, ô, para de encher o saco do cara e tal. Aí o Johnny vira motoqueiro fantasma, mete o sarrafo na galera, rouba a jaqueta do cara, porque tem essa piada envolvendo a jaqueta. E meio que os espinhos saem assim, é uma cena muito engraçada, que um dos poderes do motoqueiro fantasma é óbvio que é melhorar seus acessórios de moda. Então, tipo, se tem espinho na jaqueta, o espinho vai ficar mais pontiagudo ainda. Tem, tipo, espinho na luva, vai ter mais espinho na luva ainda. E o menininho que meio que tava defendendo o Johnny, né, falando pros caras não bater no Johnny, ele usa aquele dedinho assim, né, que ao longo do filme, nosso Nicolas Cage e o motoqueiro fantasma, enfim, a mesma pessoa, né, vocês entenderam, vive fazendo esse dedinho assim, apontando, né. Eu sei que é uma coisa do personagem, né, apontar quem é inocente, mas gente, o tanto que isso é usado nesse filme. Mas ele aponta pro menino e fala que o menino é inocente. O que ele tá fazendo na cadeia, eu não sei, mas o cara é inocente. Após essa cena da prisão, a gente tem o Blackheart na igreja, e um padre lá vê ele e começa a rezar. Mas aí, eu não sei se o filme foi pro caralho já de uma vez, mas o Carter Slade fala que os demônios não podem ir atrás deles porque eles estão em solo sagrado. Aí eu não sei se é aquele solo específico aonde eles estão, ou é qualquer solo sagrado, como igreja. Se for igreja, o que o porra do Blackheart estava fazendo ali, sendo que é um solo sagrado? Após isso, tem o Johnny Blaze fugindo da cadeia, né? A gente chega com um policial lá corajoso que pega um cacetete, quebra o maxilar do motoqueiro fantasma, porque, enfim, né? Você vê uma caveira pegando fogo, é óbvio que você vai querer bater naquilo. E rola mais uma ceninha do dedinho do Johnny fazendo assim, ó, não. Após isso, rola todo o show-off do motoqueiro fantasma fugindo da polícia. Ele mostra dedo pra polícia. Não tô zoando, tem uma cena do motoqueiro mostrando dedo pra polícia, tipo, fuck yeah, que é filme cool de super-heróis, tá achando que é o MCU? Não, cara, a gente tá nem aí. Enfim, mas não existia MCU nessa época. Aí após isso rola toda aquela cena que serve meio como wallpaper, né, de tão legal que ela é, que ele subindo no prédio e o prédio quebrando os vidros. Chegando lá ele enfrenta a polícia, o demônio do Blackheart com a corrente, né. E após isso rola toda uma cena também em câmera lenta, que é ele girando a corrente e descendo de moto também, uma cena que serve muito para wallpaper. Esse filme é assim, só cena maneira, você fica achando cool, é isso, né? O filme assim, é um filme ok, mas tem muita cena que você fala, porra, que cena legal, hein? Aí tem toda essa cena também dele enfrentando a polícia, ele vê a Roxy e o fogo dele abaixa. Aí ele tenta chegar lá, a polícia começa a meter bala nele, não deixando ele ver a namoradinha dele. E ele foge de lá e o Blackheart descobre que a fraqueza do motoqueiro é o quê? É a cremosa, é a morena. E eles vão tentar capturar ela pro o motoqueiro, né, meio que, enfim, trabalhar pro Blackheart e entregar o pergaminho lá que tem as almas pro Blackheart. Após isso, o Blackheart captura a Roxanne e o motoqueiro vai lá salvar ela, mas ele não aguenta o X1 franco. E o Blackheart fala, amigão, você vai ter que pegar o pergaminho pra mim, senão, né, ela morre e agora você tá trabalhando pra mim. Aí ele vai atrás do pergaminho, na verdade vai atrás do Carter Slade, perguntando, porra, cara, preciso desse pergaminho, senão ele vai matar a mina que eu tô gostando e tal. E o Carter Slade dá o pergaminho pra ele, a gente descobre que o Carter Slade era o antigo Cavaleiro Fantasma. E tem toda aquela cena dos dois caminhando junto, né, pá, tal. Cena muito maneira, uma top cena desse filme também. Ele dá a arma pro motoqueiro fantasma e também mostra o caminho pra ele de São Vingança, né? Só que aí, chegando lá, ele fala que essa era a última vez que ele poderia transformar em motoqueiro fantasma. E ele sai de lá, tipo, essa era a minha última vez que eu poderia transformar, minha última jornada, agora é com você. Só que eu fico pensando, porra, mano, porque, tipo, essa cena é muito maneira, mas, porra, será a última vez dele, porque ele não usou pra enfrentar os capetas junto com o motoqueiro fantasma. Ele, tipo, só ensina o caminho pro motoqueiro fantasma e dá uma arma pra ele. Ou ele não fala,
Tipo, essa cena é muito legal, mas simplesmente se ela não tivesse ali, o filme ia funcionar do mesmo jeito. Porque qualquer coisa era ele falar, ó, Sam Venganza fica tal lugar, você vai em tal lugar. Tá aqui o pergaminho, tá aqui a arma e tchau. Mas não, tem toda essa cena maneira que você pensa no final vai ter 2 motoqueiros fantasma metendo a porrada no Blackheart, salvando todo mundo. E nem tem, tá ligado? Mas, querendo ou não, uma cena muito maneira. Fãs desse filme, me desculpa, mas é a verdade sobre essa cena. Gosto muito, gosto muito. O Matheus mais novo gostava? Gostava, mas quando eu vi essa cena eu falei, oxi, qual que é... Ó, cena mó maneira, eu pensei que ia ter 2 motoqueiros metendo a porrada nos capirotos, não tem. Não. Após essa cena muito fanservice do filme, que você pensa que, porra, 2 cavaleiros fantasma, era tudo que eu precisava. A gente tem o Johnny enfrentando o último membro da boy band do Blackheart, que é um bicho lá da água. Aí ele chega em Sam Venganza, entrega o contrato pro Blackheart, o Blackheart fica poderoso, muito demoníaco com as almas lá. Ele toma um pau de novo, ele taca até umas bolinhas de fogo no Blackheart, que eu fiquei, porra, sério. Aí ele toma um pau, o fogo dele é apagado, meio que a luta é de noite, só que vai se estendendo até de manhã, e ele não pode virar motoqueiro de manhã, né? Aí ele tá lá no chão jogado, rola uma cena aqui, fala o nome do filme, ele fala pra Roxy, eu sou motoqueiro fantasma. Aí você fica, ó, falou o nome do filme, meu Deus. Ele vai lá bater no Blackheart, dá um tiro no Blackheart, pô, acha que vai resolver. Aí não resolve muito, né? Só que ele pensa, porra, esse cara tá com uns tinhosos no corpo. E o que ele faz? Ele vai lá, usa o olhar da penitência do Blackheart, que na primeira luta deles, né, quando ele vai enfrentar ele, quando ele captura a Roxy, não funciona porque ele fala, olha, eu não tenho alma, amigo, então você não pode exorcizar minha alma. Só que agora ele tinha o quê? 1000 almas no corpo, almas do capeta, do coisa ruim. Então ele consegue exorcizar o Blackheart, fazendo assim o Blackheart perder, né? E após isso o Mephisto aparece e, parafraseando o Johnny Blaze, porque ele não fala isso, e eu também esqueci o que ele fala no filme, né? O Mephisto chega lá e fala, ó, você tá dispensado, não precisa ser mais CLT pro tinhoso, não precisa mais trabalhar pra mim. Aí o Johnny fala o seguinte, parceiro, parafraseando ele, óbvio que ele não vai falar isso, mas seguinte, parceiro, eu vou te exorcizar na base da porrada. Você vai deixar de ser demônio na base da porrada. Aí após isso, o Mephisto vai embora. Esse duelo de Mephisto contra Johnny rola lá no segundo filme. Vocês querem que fale do segundo filme? Enfim, né? Nem lembro como que era muito esse segundo filme. Só lembro que tinha um moleque. Tinha uma moça lá que ele defendia esse moleque e essa moça. Enfim, isso é papo para outro vídeo. Querendo ou não, ele e a Roxy se despede. A Roxy vai embora. Ele não fica com a Roxy, não fica com a garota no final do filme. É uma pena. Mas rola isso dele, né, dele falando que ele sempre vaga, né? Enfim, que ele tá sempre vagando. Ele pega a motoca e vai pela estrada e encerra o filme tocando Ghost Riders in the Sky, né? Porque, enfim, é um filme que... É a música que mais combina com esse filme. E após isso a gente tem o final do filme. E essa é a análise de Motoqueiro Fantasma. Infelizmente o Motoqueiro Fantasma não tá em alta assim, ultimamente. A gente teve ele no Agents of S.H.I.E.L.D., mas era outro motoqueiro fantasma, não era o Johnny Blaze. E aí, o que vocês acham que ele vai aparecer recentemente no MCU? Vai ter o filme do Blade? Será que no filme do Blade a gente tem alguma coisa de motoqueiro fantasma? Se nos Eternos a gente já teve uma menção ao Blade, será que no Blade tem motoqueiro fantasma? Será que a gente vai ter os Filhos da Meia-Noite, já que a gente tá pouco ausente de equipe assim no MCU. No presente momento a gente tá sem Vingadores. A gente tá meio mal das pernas com essas equipes da Marvel, né? A gente tá sem Vingadores, os Guardiões entraram em hiato. Os Eternos, a galera parece que não foi muito com a cara dos Eternos. Mas poderia ter os Filhos da Meia-Noite. Vocês acham que seria legal, hein? Ter um Blade, um Doutor Estranho, o Cavaleiro da Lua. E poderia ter esse personagem de volta, que é o Motoqueiro Fantasma. Então essa foi a análise de Motoqueiro Fantasma de 2007. O que vocês acham desse filme? Foi um filme inocentado pelo tempo? É um filme que vocês acham ruim ou bom? Eu achei divertido. Rever ele é legal. Você dá umas risadas, tem umas cenas de ação maneira que você pode pausar e usar de wallpaper, igual essa aqui que eu tô fazendo aqui no vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber mais vídeos. Dá sugestão aí nos comentários e, como eu disse, se inscreve. A gente está quase com 50 inscritos, querendo bater essa meta o mais rápido possível. E é isso. E a gente se vê no próximo vídeo.